Olá, meus amigos do Bebendo Direito, vamos para uma dose de conhecimentos jurídicos para vocês. Vamos tratar sobre o arquivamento do inquérito policial, especialmente depois do chamado pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, com vigência em 2020, que trouxe profundas alterações aí dentro do direito penal, processo penal e legislações correlatas. O que a gente quer trabalhar hoje aqui sobre o arquivamento do inquérito policial é o seguinte: antes da redação do pacote anticrime, a gente tinha uma previsão no artigo 28 do Código de Processo Penal trabalhando sobre a questão do arquivamento do inquérito policial. Funcionava da seguinte forma: jamais o delegado de polícia pode arquivar o inquérito policial. Então, ele relatava aquele inquérito, repassava ao juízo, que repassava ao Ministério Público, o Ministério Público entendendo, por exemplo, que não tinha justa causa, elementos probatórios mínimos, por exemplo, para o exercício da ação penal, o que o Ministério Público fazia? Entregava esse pedido de arquivamento do inquérito policial ao juiz. E o juiz, caso discordasse do pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público, o que o juiz fazia? Ele remetia esse inquérito policial ao procurador-geral, como se fosse o chefe do Ministério Público, e nesse sentido o procurador-geral poderia ele mesmo realizar a denúncia, poderia o procurador-geral designar um outro membro do Ministério Público para que realizasse a denúncia, ou até mesmo o procurador-geral poderia insistir no arquivamento dessa denúncia. E nesse caso dele insistir no arquivamento dessa denúncia, caberia ao juiz tão somente arquivar. O que o pacote anticrime fez? Deu uma nova redação a esse artigo 28. O pacote anticrime rolou o seguinte: olha, a partir de agora, o dono da ação penal, que é o próprio Ministério Público, ele não mais submete ao juiz essa questão de pedir o arquivamento do inquérito policial. É o próprio Ministério Público que ordena o arquivamento do inquérito policial. E ele passa ao próprio órgão do Ministério Público, ao seu órgão, a parte superior dele, a pedir de homologação daquele pedido, daquele arquivamento. Ou seja, o Ministério Público promove o arquivamento e submete ao próprio órgão do Ministério Público para que homologue este arquivamento, que, ocorrendo, será comunicado à vítima, ao investigado e ao delegado de polícia, falando: olha, de fato aconteceu o arquivamento, ou seja, o juiz nem mais se mete nisso. Porém, nós temos uma situação especial. Esse artigo 28, ele teve a sua eficácia suspensa através de uma liminar proferido nos autos de uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada pelo ministro Luiz Fux, e nesse sentido a liminar falou o seguinte: ó, esse artigo está suspenso. Esse artigo não vai estar em vigor por enquanto. E nessa condição, nós voltamos a aplicar a redação anterior do pacote anticrime. Ou seja, neste momento, como não está vigorando a nova redação do artigo 28, nós temos que aplicar a antiga, que fala: no momento em que o promotor de justiça, o Ministério Público, o procurador da República, ele quiser arquivar os autos de um inquérito, nesta condição especial, vai ter que submeter este procedimento ao juiz, e o juiz vai sim remeter esses autos a quem? Ao procurador-geral, e remetendo esses autos ao procurador-geral, este procurador irá fazer o quê? Ou ele mesmo vai lá e realiza a denúncia, ou designa um outro membro do Ministério Público para realizar essa denúncia, ou ele vai insistir no arquivamento, cabendo ao juiz tão somente arquivar. Então, fiquemos muito atentos. A redação nova do pacote anticrime para o artigo 28 está com eficácia suspensa por decisão do STF. Essa é a nossa dica do Bebendo Direito de hoje. Até mais.